Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre escolha e especificação de modelos de Machine Learning usando Tidy Models. Eu vou estar no capítulo 6 do livro do Max Kuhn e Julia Silg, Tidy Modeling with R. E nos vídeos anteriores eu falei sobre a arrumação dos dados, no vídeo anterior eu falei sobre a separação dos dados em treino, validação e teste. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre escolha de modelos, especificação de modelos, treinamento de modelos e predição de modelos. Okay? Então, qual seria o foco? Né? Mostrar um pouco sobre os modelos disponíveis, falar um pouco sobre as funções setEngines e setMode, que são funções de especificação de modelos de Machine Learning, funções fit e predict são funções de execução de modelos. Okay? Qual seria o objetivo do Parsnip, que é o pacote que a gente vai falar hoje, que é um pacote modular dentro do Tidy Models, né? Voltado especificamente para trabalhar com modelos, né? Com especificação, treinamento e predict de modelos. É padronizar a interface, né? Argumentos, funções, os resultados. Isso facilita muito a vida do profissional que trabalha com modelos de previsão e modelos de machine learning. O segundo é trazer uma gama de possibilidades de uso de modelos diferentes. Então, eu tenho hoje aproximadamente 100 tipos de modelos diferentes. Se eu tenho uma interface muito padronizada, então isso facilita o uso de outros tipos de modelos, né? Que pode transformar em benefícios, né? E melhorias. O terceiro é entregar uma engenharia que torna flexível a manutenção ao longo do tempo, traduzindo isso em redução significativa de custo. Imagina que eu tenho lá a criação, desenvolvimento de um algoritmo muito mais eficiente, né, para lidar com um determinado tipo de problema. Como que eu faço para embutir esse algoritmo dentro do meu código? Se eu tenho uma especificação de setEngine, eu vou lá e seto ele como uma engine nova e o restante eu deixo tudo padronizado que vai funcionar. Então isso se reflete em uma redução de custo. Okay? Então hoje a gente fala muito de construção de modelos, mas alguns requerem manutenção ao longo do tempo. E de onde que vem, né? Por que eu, profissional, gastaria tempo aprendendo isso? Então ele vem da insatisfação, por exemplo, de memorizar o número de argumentos. Então imagina que eu tenho 100 tipos de modelos e eu tenho que memorizar os argumentos. Então às vezes você tem, que ele deixa claro isso no livro, você tem o tipo de argumento é praticamente o mesmo, mas o nome é diferente. Então, às vezes, você coloca um nome que você estava usando no modelo anterior, do pacote anterior, ele não funciona, aí você tem que voltar a identificar qual que é aquele argumento específico. Então, ao longo do tempo, o profissional já pega a experiência nisso e já desenrola rapidamente. Mas, em algumas situações, se você tem essa facilidade, é muito melhor. O segundo é a insatisfação em memorizar a sintaxe da estrutura. Então imagina que você, em alguns modelos a gente trabalha, LM por exemplo, a gente faz a fórmula, né? Mas quando a gente vai trabalhar com o GLAMNet, por exemplo, eu tenho que colocar o Y como resposta e o X eu tenho que especificar como uma matriz, né? Então, se eu padronizar isso, também traz uma facilidade. O terceiro é a insatisfação com a especificação da saída. Né? Então eu tenho lá no Tidy Models eu uso a função setMode que a gente vai estar vendo ali na frente e eu já coloco Classification, Regression ou Censored, ele já traduz aquilo ali no tipo de saída que vai ter o modelo e também nas respostas, o que facilita muito. Né? O número 4 é insatisfação na extração e uso dos resultados muito específicos. Por exemplo, no objeto que ele cita no livro, né, objeto do Ranger e do GLAMNet, que vai ter os resultados de um modelo, ele é muito específico. Então, imagino que eu tenho que pegar esses resultados e inserir ele dentro de um documento reproduzível de pesquisa científica ou de um relatório para o pessoal da engenharia. E o que eu vou fazer? Ou eu tenho que colocar na mão, ou eu vou ter muito trabalho para extrair esses dados automaticamente para colocar ali dentro. Já no Tidy Model, ele já solta isso aí tudo num data frame, facilitando muito. Eu posso usar uma função do Glupla e colar o resultado ali dentro. Se eu alterei algum dado no meu modelo, ele já vai alterar no relatório que vai ser no relatório científico, reproduzível ou que vai ser enviado. Então isso é muito fácil, tá? Traz uma facilidade muito grande. Né? E quais são os benefícios, né, disso? Né? Para onde que vai, né, esses benefícios? Então ele facilita a leitura do código, a comunicação, o entendimento. Então isso reduz muito o tempo de tanto a entrada de novas pessoas, trabalho em conjunto, né? E eles criaram uma regra, né? Se um profissional incluísse esses nomes, né, seja o nome de uma função ou de um resultado, em um gráfico ou tabela,
as pessoas que visualizassem esses resultados entenderiam o nome. Então, esse tipo de atitude, para quem trabalha há 20 anos com melhoria de processo e princípios Lean, PDCA e ferramentas da qualidade, fica muito claro, né, o princípio Lean aí. Você é mecânico, por exemplo, né, se você abrir um motor Toyota, um motor Honda, por exemplo, você vai entender o que é o princípio Lean, né, que no 5S a gente chama de Shitsuke, né, de se colocar no lugar do outro. Você facilita o acesso de novas pessoas àquilo ali. Então ele gera resultados consistentes e padronizados. Então quando eu tenho lá imagina que eu tenho uma variável contínua, uma resposta contínua, ele vai soltar como .pred, é uma categórica, pred class, né, a classe da predição, probabilidade, pred level, ou nível da probabilidade, intervalo de confiança, pred lower, pred upper. Então assim, é muito padronizado, muito fácil de compreender. Qual que é o resultado disso, né? Ele facilita o acesso de novos profissionais da ponta, né? Quando é profissionais da ponta, eu digo não programadores, né? Então, na construção de modelos. Então, eu posso citar aqui, ó, biólogo, agrônomo, mecânico, costureiro, cabeleireira, brindeiro, gestor de fundo, engenheiro, pesquisador, gerente de produção, cientista, varejista, operador logístico, professor, médico, tatuador, pescador, restaurante, turismo. O número de empresas e o número de pessoas que têm acesso a esse tipo de tecnologia, e principalmente pela facilidade de uso, é muito grande. Ela traz o segundo ponto de resultado que eu acho impressionante, que é a melhoria contínua do framework, né, com sugestões do pessoal da ponta ali. Imagina que um médico ele está usando esse tipo de modelo e ele sente a necessidade de algo ali. Ele sugere isso para a equipe de desenvolvimento, como é um produto open source, ele mesmo pode fazer, e isso pode gerar um benefício para todo o sistema. E aí entra a parte da teoria econômica de inovação, né? Quando a gente pega lá solo, para você ter liderança em inovação, você tem que ter R&D, pesquisa e desenvolvimento. Então a sua empresa hoje, por exemplo, no caso de você estar assistindo o vídeo, a sua empresa, a sua escola, ela busca esse conteúdo, né? Não só esse conteúdo, mas conteúdos que utilizam ferramentas que podem potencializar, né, ou melhorar a pesquisa e desenvolvimento dos seus negócios. Depois vem Paul Homer, né, Human Capital Engaged in R&D, né, ou seja, uma quantidade de capital humano envolvida. Para isso, as pessoas têm que entender. Então isso o Tide Models ajuda também. Jorgensen, uma tecnologia core, mais um efeito deflacionário que guia a inovação. Então você tem hoje uma ferramenta que é open source, e boa parte do restante de ferramentas, né, que a gente usa, ferramentas de BI, por exemplo, que elas são ou gratuitas ou você consegue com licenças muito baratas, né. Do MIT, tecnologia, organizar o conhecimento científico, técnico para alcançar o propósito prático. Então você tem aquilo que você aprende na universidade, mais aquilo que você aprende fazendo, né, que é o técnico, para alcançar um propósito prático. E o terceiro é o crescimento da interação entre os profissionais usando o framework. Então, até hoje a gente vai ter profissionais usando Carrot, que é uma tecnologia já antiga, né? Agora, com essa criação do Tide Model Estabilidade, a migração para o Tide Models tende a ser significativa nos próximos anos. Okay? E como fazer? Né? Aí é que a gente vai olhar aqui a parte do livro. Então, a gente vai estar no capítulo 6. Então aqui ele vai ter Fitting Models with Parsnip, né, que é o pacote que a gente vai estar falando. Aqui ó, a criação do modelo, então ele coloca aqui a formulação matemática. Aqui ele coloca a fórmula que a gente já está acostumado a usar também. Aqui ele já usou o GLAMNet, né, que a gente já coloca aqui ó, um vetor, aqui uma matriz, né, explicando a padronização da sintaxe, padronização das fórmulas. Aqui ele fala um pouco sobre a facilidade, né, que você só muda a engine. Aqui tá vendo? A engine LM, GLAMNet, Stan. Aqui as funções Translate, que ajuda bastante para quem está começando principalmente. Aqui ó, a padronização da fórmula. Aqui a gente já transformou isso aqui ó, em uma matriz. Aqui já relacionado àquele nome das funções, o nome dos argumentos, né? Então a gente vai ter aqui o tipo de argumento, ó, Sample Predictors, Trees e Data Points to Split. Então aqui a gente vai ter o mtry,
Ó, aqui a gente vai ter mtry também, só que aqui, ó, feature subset strategy. Aqui a gente vai ter num.trees, aqui a gente vai ter ntree, aqui a gente vai ter num underline trees. Praticamente o argumento é o mesmo, né? O tipo de argumento é o mesmo, mas os nomes estão diferentes. Então isso aqui que ele fala que é padronizado dentro do Parsnip, né? Para praticamente todos os pacotes, o Ranger, Random Forest, Sparklier, ok? Aqui ele vai estar falando um pouco sobre o main argument, né? O argumento main e o argumento específico. Então aqui, ó, que a gente vai falar um pouco também, eu vou mostrar um pouco ali. Os resultados do modelo, como que a gente extrai os resultados do modelo e como que ele solta. Aqui ele fala um pouco sobre a classe dentro do modelo normal, aqui modelo, e aqui usando o Broom-Tidy, que ele já solta em Tibble, facilitando a extração para dentro de um relatório técnico, reproduzível. Aqui também ele fala sobre, ó, aqui ele demonstra bem a facilidade que a gente tem de colocar o valor real, o valor previsto, aqui o intervalo de confiança, né, com a diferença, o resíduo se quiser. Aqui ele fala, ó, quando o valor é contínuo, .pred, quando o valor é categórico, ó, pred class, de probabilidade apontando aqui para uma classe, né? Então é pred class levels, ó, é uma probabilidade para colocar num livro de classe 0, 1, por exemplo. Isso aqui que a gente vai explorar um pouco, find, Parsnip add-in, que a gente vai explorar muito, então isso aqui vale muito a pena ler, muita coisa interessante. E aqui o final, onde ele coloca o sumário que a gente vai estar explorando também, ok? Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é olhar a quantidade de modelos. Então imagina que eu tenho aqui, ó, vai ter tidemodels.org, aqui vai ter um find e um parsnip, ok? Então aqui a gente vai poder enxergar isso, a gente vai explorar da outra forma também, mas aqui ó, eu vou colocar, imagina que eu tenho regression, que era um modelo de regressão. Então aqui vai trazer todos os modelos de regressão, que aqui ele vai estar dizendo título, modelo, a engine, e a gente vai explorar um pouquinho mais. Então vamos lá, o objetivo, aprender sobre Machine Learning Models usando Parsnip e Tidemodels, os pacotes que a gente vai usar, Tidemodels e Tidyverse. Então imagina que é a primeira vez que eu estou usando Parsnip, ou imagina que você já é uma pessoa experiente, mas você quer saber quais tipos de modelos existem. Então eu vou usar essa função aqui. Então ele vai abrir uma interface web e aqui eu consigo escolher os modelos. Então imagina que vamos pegar aqui um modelo de regressão logística e eu vou usar aqui o GLM, e vou usar aqui o GLMNet. E eu vou escolher aqui também o Neural Network, ok? Então eu vou escolher esses três aqui e eu consigo gerar esses códigos aqui, ó. Então eu venho aqui, cliquei aqui, ele já vai mostrar para mim. Então ele já vai trazer um modelo pronto aqui, ó, de Logistic Regression GLM Specification. Aqui ele vai trazer o Logistic Regression GLMNet Specification. E aqui ele vai trazer o Multilayer Perceptron and Net Specification. Aqui embaixo ele vai trazer com os hiperparâmetros, que a gente vai ver isso lá no... A gente já viu, né? Mas a gente vai ver isso no livro posteriormente, que a gente vai fazer o tune de hiperparâmetro. Caso eu não saiba, se você souber, você já pode colocar aqui o hiperparâmetro, a especificação do hiperparâmetro também, ok? Então ele já traz ali. Mas imagina que eu não tenho experiência, eu não sei ainda o que significa. Então a gente pode usar o translate aqui, ó. Então a gente vai ter, imagina que setou aqui o linear reg, ao invés do logistic regression. Deixa eu dar um done aqui para sair da tela ali. Então aqui, ó, eu vou ter a função linear reg, set engine lm. E eu vou usar uma função chamada translate. O que ela vai fazer? Ela vai traduzir aqui para mim a fórmula, tá vendo? Ele já vai trazer para mim o modelo que aqui no caso seria uma matriz, aqui seria um vetor. Isso aqui é a tradução que o pacote Parsnip faz do pacote original para o modelo padrão, ok? Então geralmente é isso que ele faz aqui. Outra coisa, sou novo, eu estou começando a usar o Parsnip agora. Vai ter funções show. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, eu quero saber sobre linear reg. Parsnip show linear reg, ó, ele vai trazer aqui para você uma série de informações, que é modelos de regressão, ó, as engines. Eu posso usar a Brule, GLM, GLMNet, Keras, LM, Spark, Stan. Aqui os argumentos, ó, que vai ter dentro de cada um.
Então dentro do GLAMNet eu vou ter o lambda, vou ter o alpha, que aqui eu vou... No Tiny Models, inclusive ele deixa isso claro ali no livro, ele, ao invés de colocar lambda, isso é interessante estar lendo ali, porque lambda, por exemplo, ele tem uma série de significados. Evitar ambiguidade, né? Penalty, ele é muito mais fácil de interpretar dentro do modelo do que o lambda. Né? O lambda ele pode ter vários significados, depende de onde você esteja usando ele. O Spark, ó, ele vai ter o penalty, né? Que o penalty é que ele vai estar traduzido desse cara aqui do pacote original e assim por diante. Então aqui ele traz uma série de informações bem valiosas para quem está começando agora no Tiny Models. Aqui, ó, Show Engines. Então ele vai trazer quantas engines o Boost Tree, por exemplo, vai ter a engine XGBoost para classification, XGBoost para regression, C5O para classification, Spark para classification, Spark para regression. Okay. Aqui eu tenho dúvida ainda, eu posso vir aqui colocar uma interrogação aqui na frente. Ó, vamos supor que tem essa função aqui, ó, convert from to XY fit. Então ele vai trazer uma documentação bastante rica aqui com exemplos e tudo mais. Tá? Então facilita muito para quem está começando, ok? No Tiny Models. E aqui, então a gente vai ter o capítulo 4, eu vou chamar aqui, ó, Data Aims. Então aqui no caso a gente vai estar pegando o conjunto de dados Aims, a gente vai estar aplicando um Clean Aims, e eu apliquei aqui também o Mutate Sale Price Log 10, que é aquilo que a gente fez lá no vídeo sobre o capítulo 4 do Tiny Modeling with R. Aqui em seguida a gente vem aplicar o Split, então Initial Split, Train, Test, tudo isso aqui a gente já viu, né, no vídeo anterior. E aqui a gente vem para o capítulo 6. Então aqui a gente vai fazer especificações do modelo. Então tem, ó, geralmente eu coloco um nome diferente do que está no livro, tá? Então geralmente eu coloco Model Spec, o tipo de modelo, LM, e o conjunto de dados, que é o AIMS. Então eu venho aqui, especifiquei o modelo. Então se eu pegar aqui, ele vai trazer o modelo especificado. Aqui eu rodo o modelo. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu estou pegando a especificação que eu criei aqui em cima e eu estou usando a função fit train aims, usando o conjunto de base de treino. Model spec aims não encontrado. Opa, tá certo, porque aqui, é isso aqui. Ok, então agora sim. Então já trouxe aqui o resultado do modelo para mim. Perfeito? Então aqui eu estou usando fórmula, né? Agora imagina que eu vou usar o modelo usando, ao invés da fórmula, eu vou usar uma matriz nesse caso. Ok. Longitude. Beleza. Latitude. Ok. É que está em minúsculo, eu não tinha deixado em maiúsculo tudo. Então, model, matrix, fit lm aims. Então vai estar aqui, ó. Então o resultado é o mesmo, a diferença é que isso aqui ele fez num modelo, num tipo de especificação da fórmula aqui, e aqui ele fez via matrix, né? Agora imagina que ao invés de fazer um modelo usando regressão linear, eu vou fazer o modelo, aqui, ó, eu não vou usar regressão linear, linear regression, eu vou usar o modelo usando o decision tree, tá? E eu vou especificar aqui no engine o particionamento recursivo. Então eu especifico aqui, então a primeira parte eu venho em decision tree, especifiquei o tipo de modelo, set engine, a engine que eu vou usar é o particionamento recursivo, e o mode, qual que é o resultado? É de regressão. Então eu vou especificar aqui, e aqui eu vou usar o seguinte, ó, esse modelo que eu especifiquei aqui, e vou usar ele com o mesmo fit, sales price, longitude, latitude, data, train, aims que eu usei aqui em cima. Ó. Eu peguei a mesma coisa aqui e usei aqui. A única diferença é que eu tive que alterar para esse cara aqui. Ó. Então eu vou lá. Model fit. Aí ele já saiu aqui o resultado da... Né? Deixa eu ver se eu... part. Plot. Ah, não tem. Teria que instalar. Mudei a versão do R e perdi os pacotes. Mas tem você consegue plotar isso aqui usando o rparplot. Install rpar.
rparplot. Então você consegue plotar isso aqui usando o rparplot, ele vai plotar a árvore de decisão para você. Eu não vou fazer isso agora, senão a gente perde tempo. Aqui a gente vai ter a estrutura do parsnip, né? Então a gente vai ter a especificação do modelo, né, o tipo que a gente vai estar usando. Aqui a gente vai o tipo de engine e aqui o tipo de modo, regression, geralmente é regression, classification ou censored, ok? Isso acho que tende a crescer ao longo do tempo conforme for criando novos. E aqui os argumentos que a gente está usando. Que esses argumentos eles podem, o argumento main ele pode entrar aqui, o argumento específico ele pode entrar aqui no set engine. Isso vai estar claro ali no livro, tá? Então aqui eu estou usando o ranger e aqui imagina o seguinte, especifiquei aqui, mas eu não entendi. Eu consigo fazer o translate aqui se eu estou usando o pacote. Eu sou um usuário antigo do Ranger e eu não estou entendendo o que o Parsnip, o Tide Models está fazendo aqui. Eu venho, especifico tudo que eu preciso e coloco uma função translate aqui. Ó. Então ele vai traduzir isso aqui. Então isso aqui, ó, o pacote original, Ranger, ó, dizendo isso aqui. Né, mostrando aí como que monta, né, e aqui o argumento específico, o argumento main aqui, ó, número 3000 igual 5, e aqui, ó, vamos fazer o seguinte, o ranger, e aqui eu vou colocar verbose igual a true. Aqui, ó, é a parte do livro que ele fala que é o main arguments e o engine specific arguments, tá vendo? O verbose é um argumento específico do pacote Ranger, tá? Então quando você tiver um argumento específico, ele vai sair aqui separadinho, então ele já sai tudo organizadinho, muito fácil de ler, ok? Aqui eu já tinha colocado, né? Mas eu já fiz lá em cima também. E aqui a gente vai ter os resultados do modelo. Então aqui, imagina que eu peguei aqui, ó, Model Fit Aims. Então aqui eu vou ter o resultado. Né? Eu quero saber como que eu faço para extrair os resultados do modelo que eu rodei lá em cima. Então, ó, Model Fit LM Aims e então Strat Fit Engine. Então ele vai extrair aqui os coeficientes para mim. Aqui no caso eu posso usar a mesma função que ele usou lá no livro, ele vai estar explicando lá. Aqui eu posso estar extraindo o residual. Se eu extrair o valor aqui, ó, de summary, model fit lm aims, igual eu faço um modelo de regressão linear, por exemplo, ele vai extrair um resultado mais estranho, né? Agora, se eu colocar aqui, ó, o fit, ele vai extrair o resultado como a gente faz no modelo de regressão normal, ok? Mas esse resultado aqui não é muito amigável, né, de extrair o resultado daqui e colocar dentro de um relatório. Eu acho que fica mais fácil se a gente pegar aqui também eu consigo isso aqui, ó, que eu fiz, eu consigo fazer isso aqui, ó, model fit aims, e então strat fit engine, que é isso aqui, e summary, que é isso aqui. Esse resultado aqui é aquele não muito amigável de extrair os dados. Então eu consigo usar o Broom-Tidy. Ele vai estar falando no livro o seguinte, ó, eu peguei o Model Fit, extraí o Fit Engine, que é o Fit mesmo, o resultado. Aqui eu fiz um Summary. Aqui eu peguei o coeficiente desse resultado aqui e trouxe a classe dele. Então ele vai trazer aqui para mim, ó, que é uma matriz, que já não é, por isso que ela não é tão amigável na hora de extrair os dados ali de dentro. Agora, quando eu uso o pacote Broom-Tidy, aí ele já fica mais fácil. Por quê? Porque aqui, ó, se eu colocar aqui class, ele vai trazer data frame. Então é muito fácil de extrair esses dados através de um data frame usando o pacote glue, por exemplo. Você coloca o glue e a posição que ele está, ele já vai estar dentro do seu relatório técnico, relatório científico. Então se eu alterar algum valor aqui, você não precisa se preocupar com o seu relatório lá, que ele já vai alterar automaticamente, ok? E aqui a gente vai ter o predict. Então eu consigo fazer a previsão com a amostra aleatória, né? No caso aqui eu peguei o slice sample e n igual a 10, não sugiro fazer isso, mas só para a gente testar,
tá? Porque geralmente, por que eu não sugiro fazer o slice sample? Porque daí eu, de repente eu vou lá e faço um bind calls aqui para trazer com a mesma, né, usando o slice sample. Como ele é um sample, ele vai usar aleatório para isso e aleatório para outro, o resultado pode sair meio perturbado. Tá? Não sei se foi claro aí, mas geralmente a gente faz o slice. Então eu vou pegar aqui ó, criar um conjunto de validação, vou pegar o train aims e vou extrair lá de dentro o registro do 5 ao 10. Então trouxe aqui um pequeno conjunto de teste. E aqui o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar, selecionar apenas o preço do imóvel. E aqui eu vou fazer um bind calls. O bind calls eu estou juntando essas colunas. Eu estou pegando, extraindo o resultado do modelo através do predict. Então eu faço um predict no modelo que a gente rodou com um dado novo, esse dado de teste pequeno que eu criei aqui. E aqui no bind calls eu estou pegando essa coluna e estou associando ao meu conjunto de dados original. E aqui eu estou colocando o erro, mostrar ali o erro para mim. Então isso aqui vai ser o dado original, o dado previsto no meu modelo e aqui o erro. Tá? E aqui embaixo vai ter o sale price, aqui ele já vai estar no modelo do livro lá, ó, que eu vou ter o sale price. Eu vou fazer a predição usando o modelo que a gente criou lá, com o conjunto de teste pequeno aqui que a gente usou. Em seguida eu vou fazer um bind calls e vou colocar aqui também junto o intervalo de confiança previsto. Então aqui eu vou ter o valor original, valor previsto intervalo de confiança lower, né, o menor, e valor previsto intervalo de confiança superior, inferior, superior. E aqui vai ter o summary, que basicamente é o que vai estar no fim do capítulo do livro. Então ele vai ter o conjunto de dados, tudo isso que a gente fez até agora, né, e mais a especificação do modelo LM, né, que é esse modelo que a gente explorou os resultados aqui. E essa especificação do modelo é o que a gente vai usar para a próxima etapa que a gente vai aprender lá, que é sobre o workflow. Ok? E se tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. Se não ficou claro, pode dizer, não ficou claro, que a gente vai lá e explica as partes. Geralmente eu coloquei o código tudo pronto aqui para acelerar, né, o processo, mas eu preciso de uma explicação mais detalhada. Pode deixar no comentário aí que a gente vai lá e faz. O objetivo, né, desses vídeos é que vocês aprendam, seja por esse canal, seja por outro canal, seja por outra, pro blog, vlog, livro, qualquer coisa. A ideia principal é que facilite o aprendizado de vocês, facilite o uso de vocês e principalmente as pequenas e médias empresas, o uso dessas ferramentas tecnológicas para aproveitar, né, essa onda de inovação que está surgindo e que pode ser bastante benéfico para todo mundo. Perfeito? Então acho que é isso que eu queria falar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.